paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Espero que vocês gostem demais desse vídeo. Vou logo pedindo para vocês curtirem, se inscreverem, caso não forem inscritos, comentarem, compartilhem. Eu tô de óculos porque eu tenho um probleminha na visão, né, de claridade, e eu tô gravando ao ar livre, então conheçam o meu painel agora, a minha cortina. Então, vou contar sobre o meu testemunho de vida da gravidez da minha mãe até os dias de hoje, que estou aqui contando vitória. Espero que vocês gostem de verdade. Amém. Então, bora pro vídeo. Quero começar esse vídeo falando pra vocês que quando Deus quer algo, Ele primeiro revela, seja Ele através de louvor, através de sonho, através de pessoas, através de pregação, da Bíblia, seja de que for, Deus sempre revela a vontade dele pra a gente. Então, quando minha mãe, ela tinha esse sonho de ser mãe, Deus revelou pra ela como que eu ia ser. E lembrei agora de uma passagem bíblica que fala sobre a gente, né? Que diz assim, que antes que a gente existisse no ventre da nossa mãe, Deus nos já conhecia. Então Deus sabia que hoje eu estaria gravando, vocês assistindo, e assim foi, né? Então a gestação da minha mãe foi muito ruim, porque ela passou por uma prova muito grande e por causa disso eu nasci com muitos problemas de saúde, que veio a dar problemas de saúde também a ela por causa dessas provas que ela passou. Era pra ter acontecido um aborto espontâneo, ou era pra ter acontecido outras coisas, porque do jeito que eu era uma pequena criaturinha assim, cheia de problemas, sabe? Problemas de saúde. E tinha muitas pessoas que desejavam mal pra mim. E eu nasci com 7 meses, fui pra incubadora. E eu acho muito interessante porque uma irmã da igreja disse: sua filha vai nascer no mesmo dia, no mesmo mês que a minha filha nasceu. Do mesmo jeito que ela falou, veio assim cumprir essa promessa. Nasci de 7 meses no mesmo dia, do mesmo mês que ela. O meu crescimento foi muito difícil, até porque pessoas da minha própria família não gostavam de mim. E o inimigo usou demais a minha família pra me entristecer. E eu ficava muito triste mesmo, a ponto de ficar doente, a ponto de não querer mais conviver naquele ambiente. Eu me lembro da minha infância toda. E quando eu tinha 1 ano de idade, eu passei por uma cirurgia para retirar uma hérnia. Foi feita a cirurgia, mas até hoje sofro as sequelas dessa cirurgia. E muita gente vem a dizer: ah, é porque ela é nova. Meu Deus, como ela é nova, nem parece. Ah, mas bota peso pra ela pegar, bota isso pra ela fazer, que ela pode, que ela é nova. Uma coisa bem clara. Um exemplo de que idade não vem, a idade que você tem não determina se você tem maturidade. Então, vai depender do querer de Deus, não é da gente não, porque a gente não tem poder sobre nada aqui na Terra. Então, voltando ao que eu tava dizendo. Aos meus 7 anos, eu tinha um sonho muito grande de pregar, de falar para as pessoas sobre o amor e a justiça de Deus. Só que não era a minha vontade. Era a vontade do Espírito Santo que ardia no meu coração, que falava mais alto que eu, que dizia: você vai pregar, porque você é minha, eu te escolhi. Mas para isso precisa chegar ao tempo certo. E eu era muito imatura, ainda não sabia lidar com muitas coisas. E com 7 anos eu também queria cantar, porque eu achava bonito as pessoas cantando. E eu achava que pra cantar deveria fazer aquela ovelhinha, assim, sabe, que nem o Bob Esponja. Só que
não é preciso fazer isso. Se você canta com o coração para Jesus, é isso que vale. Aos meus 7 anos, Deus falou muito comigo sobre essa vontade de pregar, sobre essa vontade de cantar. E Deus falou assim: filha, calma, que no tempo certo vai chegar essa tua hora de você ir em uma pessoa e pregar, de você ir em tal lugar e pregar, de você ir em vários lugares e cantar. Só precisa você ter paciência, porque agora não pode. E eu perguntava pra Deus: mas quando? Eu quero muito. E comecei a fazer aquela birra. E Deus disse: não precisa disso. Não vai ser agora que você vai pregar. Não vai ser agora que você vai louvar. Pode falar de Jesus? Pode. Pode falar de mim? Pode. Mas é preciso um preparo. E eu tô te preparando pra isso. Aí foi aí que eu entendi isso, né? E nos meus 7 anos aconteceu muitas coisas. Depois eu vou mostrar outros testemunhos pra vocês. Eu vou contar os outros meus testemunhos pra dar uma reforçada na fé de vocês. Amém? E tem o testemunho do meu cabelo também, que eu não contei, não vou contar, só no próximo testemunho, para o vídeo não ficar longo. Então, assim, dos meus 7 anos aos meus 10 anos, eu tinha essa revolta dentro de mim, porque é algo que queimava dentro de mim, de falar do amor de Jesus. E quando eu falava para minha família, que era uma família muito desunida, começava aquela contenda lá, e eu ficava muito com a cabeça cheia, gritava, descontava em um, descontava em outro, me batia, me mordia por culpa dessas pessoas que não colocavam Deus em primeiro lugar. Até os dias de hoje tem muita gente do meu convívio e amizades que estão pagando as consequências por terem me humilhado e por terem descartado Deus do coração delas. Então, antes de tudo, pensar e repensar nos nossos atos. A minha família queria mandar na minha própria vida. Só que as pessoas têm que entender que nem na própria vida a gente manda. Quem manda é Deus. Se Deus mandar você fazer isso, você tem que fazer. Se Deus mandar você parar de fazer aquilo, você tem que parar. Porque tudo na vida a gente paga uma consequência. Tudo que se planta, se colhe. Dos meus 11 anos aos meus 14 anos, eu me afastei muito da presença de Deus. Me afastei muito porque, devido a essa injustiça que estava dentro do meu convívio, dentro da minha família, de me excluir, de fazer bullying comigo, de não querer deixar que Deus agisse na minha vida, eu fiquei muito revoltada que comecei a desobedecer. Desobedecer mãe, desobedecer a pai, desobedecer a tio, a tia, a primo, porque era muito grande as investidas do inimigo sobre a vida de lá das pessoas do meio e quando eu tava lá, aí o que o inimigo mais agia, porque ele sabe o nosso ponto fraco e sabe, ele manda seta todos os dias sem parar pra gente. Mas tem Salmos 91 que fala pra gente não temer seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia, né? E como eu não tinha muito entendimento, eu ficava muito furiosa. Então comecei a andar com gente que não devia, comecei a falar o que não devia, comecei a querer me vingar, planejar coisas que eu não planejava antes, para fazer o mal para aquelas pessoas que me prejudicavam, porque me prejudicava tanto fisicamente, como mentalmente, como emocionalmente, como espiritualmente, tudo isso. O agir do inimigo era grande na minha vida naquela época, porque eu não tinha entendimento. Tinha muitas pessoas usadas por Deus que dizia: fique em silêncio, vigia. Só que eu não queria estar nem aí. Eu chegava em uma época que eu não queria nem ler a Bíblia. Aí as pessoas perguntavam: mas por que você não quer ler a Bíblia?
Aí eu falei, porque eu já conheço tudo. Já conheço Salmos, eu já conheço Gênesis, eu já conheço Apocalipse, então não quero ler a Bíblia, porque eu conheço tudo. Comecei em 2019, por aí, a falar com uma menina. E eu não queria desagradar a ela. Por eu não querer desagradar a ela, comecei a elogiar ela. Nossa, mas isso é bonito. Isso é lindo, eu quero fazer também. Minha filha, eu quero fazer também. Aí é muito lindo. Sendo que eu tava sendo falsa com Deus, comigo e com ela, né? Porque eu não queria desapontar ela. Ela achava bonito aquilo. Ela achava bonito tatuagem, pincer, beber cachaça, fumar. Ela achava bonito tudo isso. E ainda mandava eu fazer essas coisas junto com ela. E chegou um momento que ela tava tão brincando assim com Deus, que Deus tomou minha boca. E eu pensando que Deus só usava gente que estava santificado na presença dele. Mas não, Deus usa quem ele quer, como ele quer e quando ele quiser. Porque o agir é dele. Nem a gente manda na vida, quem manda é ele. Porque o querer é dele. Então, Deus falou assim pra ela: por culpa dos seus atos você pagará. E o preço vai ser grande. Você tá fazendo isso porque quer. Porque eu já te dei várias oportunidades e você recusou. Mas eu lembro até hoje do dia que Deus tinha falado isso pra ela. Aí ela começou a rir e disse: oxi, não tem. Aí eu disse assim: se quiser brincar com o meu nome, brinque, mas nunca brinque com o nome de Deus. E ela ficou rindo da minha cara e disse: agora tu vai virar santinha. Aí Deus tomou minha boca de novo e disse mais coisas a ela. Aí disse: você colherá o que plantou. Em uma semana o pai dela morreu. Pois é. E o que Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer. Não interessa se vai falar a verdade. O que interessa é que a gente vai ser perseguido, mas tem que fazer o que Deus manda. Porque se a gente não fizer o que Deus manda, no final a gente paga. E a gente vai pagar muito, viu? Por isso que a gente sofre mais do que a gente devia. E quando o pai dela morreu, ela ainda pediu pra eu desobedecer minha mãe, o meu pai, até Deus ela mandou. E ela ainda me culpou por ter profetizado a morte do pai. Sendo que nem fui eu, foi Deus. Deus usou minha boca, tomou minha boca e falou. Depois disso, Deus falou assim, com uma voz doce e ao mesmo tempo de trombeta, assim, estremecendo. Falou como se fosse uma pessoa aqui do meu lado, dizendo: filha, se afaste dela, porque ela recebeu várias oportunidades e não quer saber de nenhuma. Até ela me reconhecer, você não vai mais falar com ela. E foi uma voz assim, tão estrondosa, tão forte, tão cheia de justiça, que o que ele mandou eu fiz na hora. Então não tive saída, porque eu senti, bem sentido mesmo, como se eu não obedecesse eu iria morrer. Foi essa sensação que eu tive. Então eu obedeci na hora. E o tempo foi se passando, depois disso. Aí Deus começou a me botar no eixo de novo. Aí passei pela lixa. Muitos brincaram com meu coração. Muitos me caluniaram, inventaram falso de mim. Fizeram de tudo pra me entristecer. E aos 15 anos, acho que aos 15 anos, eu voltei para a presença de Jesus. Aos 16 anos, Deus realizou um sonho meu de ser representante de turma.
Mas aí a gente tem que escolher o que é de Deus ou o que é do mundo, porque Jesus mesmo disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então eu escolhi o que era do mundo. Passei na lista de novo, passei na lista e doeu, viu? Mas aí, depois que passei pela lista, foi que eu entendi que a gente tem que obedecer a Deus, não é a homem nenhum não. O homem da terra pode dizer: se você fizer isso, eu lhe processo. Mas eu quero ver desafiar o Deus dos exércitos. Eu quero ver desafiar Deus, que Deus desce do trono. Nem é Jesus que vem, é Ele mesmo que vem. E olha, Ele dá benção, viu? Ele dá benção. E tô aqui, graças a Deus, contando vitórias. Era pra estar morta desde antes de eu ter nascido e Deus não deixou. Porque eu nasci sem oxigênio. Foi um trabalho muito grande pra eu estar aqui nos dias de hoje. Satanás usou pessoas pra me influenciar, pra me tirar da presença de Deus. Colocou ideias na minha cabeça que eu não posso estar falando aqui. Mas a vitória é grande. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E por eu ter passado por tudo isso, eu aprendi que na vida a gente não pode estar contando os nossos planos e nem os nossos sonhos a ninguém. Sabe por quê? Porque em Provérbios 16, versículo 3 diz: consagrai vossos planos ao Senhor teu Deus, e vossos planos serão bem-sucedidos. Se a gente não contar pra ninguém o que a gente planeja, mas sim a Deus, se a gente consagrar, a gente vai ter uma vitória daquelas, olha. Ô, glória! E eu fiz umas anotações aqui também pra mostrar. E outra coisa que é muito importante você saber. Não sei se você tá passando por uma prova, se já é tempo de receber a vitória, se é tempo de passar pela lista de novo, se é tempo de você cantar, não sei. Mas sei que esses dias eu tava conversando com um amigo e Deus tomou minha boca e disse pra ele: sabe por que você passou por tudo isso que você passou? Sabe? Porque a gente primeiro começa de baixo. Deus não permite que você comece lá em cima sem antes ter conhecido a dor do outro. É preciso primeiro ter a empatia com Deus, saber o que é que Deus sente em relação a gente, e depois com o ser humano. E pra gente crescer, chegar lá no topo, não humilhar ninguém, não se achar grande coisa, a gente precisa primeiro conhecer a dor do outro, passar na pele do outro, sentir o que aquela outra pessoa tá passando, pra não estar humilhando nem julgando ninguém. E se você estiver fazendo isso, tudo tem um preço e você vai pagar, viu? Tudo tem. E tem outra coisa aqui, viu? Eu vou dar um exemplo. O mesmo exemplo que eu dei pra esse meu amigo. Vamos supor que você agora que tá me assistindo tem 1 ano de idade. E seus pais resolvem dar pra você uma moedinha de R$1. Eles, sabendo que você não vai ter cuidado, arriscado você a morder, a engolir, a soltar por aí, a perder a moeda, dão mesmo assim. Aí, quando você resolve botar na boca, eles pegam de volta a moeda e só dá a você quando você tiver maior um pouquinho, né? Pra ter essa compreensão. Suponhamos agora que você tem 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, agora com esse entendimento de que dinheiro é valioso, seus pais dão R$2 a você. Aí, você vai e faz o quê? Você guarda esse dinheiro. Você guarda e não quer gastar. Mas aí, sua mãe diz: vá lá na padaria e compre R$1 de pão. Você que recebeu o dinheiro vai obedecer a sua mãe. Mas aí,
Você chega lá no canto, não entende ainda, vai lá e gasta, sendo que sua mãe mandou você comprar R$1 de pão e levar de volta pra casa o troco, viu? Você chega lá e diz: mamãe, trouxe aqui todo o dinheiro que a senhora me deu, trouxe de pão. Ela vai fazer o quê? Vai brigar com você e bater, vai bater. Aí, suponhamos agora que você tem 10 anos de idade. Aí, sua mãe e seu pai dá pra você R$5 e diz: filho, entre naquela padaria e compre R$3 de pães. Aí o que é que eles vão dizer? Mas traga o troco. Traga o troco, que é importante. Aí você vai, do mesmo jeitinho que eles disse, compra o pão, os pães, você volta pra casa, chegando lá, aí diz: tá aqui. Mas filho, cadê o troco? Aí você diz: tá aqui. Entendeu a história, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que primeiro, para você receber algo, você precisa de um preparo. Porque se você não tiver um preparo, você não vai saber lidar com ele. Por isso que Deus só lhe dá o que você pediu no tempo certo. Porque você tá quer dizer, ele ainda tá lhe preparando para você receber isso. Só que eu acho interessante é que ele não dá o que a gente pede. Ele dá a mais do que a gente pede. Por exemplo, tô com fome e quero comer uma pizza. Aí Deus faz o quê? Deus sabe que eu tô com uma vontade muito grande. Toca no coração de alguém, compra, me dá. E ainda por cima me dá 2 pizzas. Com ketchup e com tudo que tem direito. E eu só pedi uma pizza. Olha aí a vontade de Deus como que é. Deus faz o dobro daquilo que a gente pediu. Ele não faz só o que a gente pede. Deus não dá o que a gente pede. Ele dá a mais do que a gente pede. Entendeu agora o que eu quero dizer? Ô glória. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, assim, que Deus tocou no meu coração, para dizer a vocês, é outra passagem bíblica. Quando a gente decide buscar a Deus, os caminhos retos e justos dele, a gente tá plantando sementes para a nossa geração futura. Ô glória, sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Abraão. Ele estava no caminho reto, no caminho justo do Senhor. Deus conhecia o coração dele. A vontade de ser pai era tanta que Deus, uma noite, falou a ele, diz: Abraão, olhe para essas estrelas. Sua descendência será tão numerosa quanto essas estrelas. Eita glória, olha como Deus faz. Mas Deus falou só isso porque viu o esforço que Abraão fez de estar andando no caminho reto e no caminho justo do Senhor. Mas se ele não tivesse andado no caminho reto e justo, Deus não tinha de forma alguma feito essa promessa que fez. Porque até os dias de hoje, a descendência de Abraão come do fruto que Abraão semeou. E bem assim é com a gente. Se a gente é bom, a gente está colhendo o bem, não só pra gente, mas está traindo coisas boas para as nossas gerações futuras. Mas na Bíblia também diz que se você for mal aos olhos de Deus, você está colhendo sementes ruins para a sua futura geração frutificar. Então essa é a importância da gente estar andando nos caminhos retos do Senhor. Você que quer ser mãe, você que quer ser pai, você que quer ser tio, quer ser primo. A gente tem que andar com sabedoria nos caminhos retos e justos do Senhor. Porque além da gente estar pegando sabedoria pra gente, da parte de Deus, tá semeando para as nossas futuras gerações frutificar. E a Bíblia diz que a gente conhece as pessoas pelos frutos dela. Não é isso? E esse foi um dos meus testemunhos
esse foi bem resumido para não ser muito grande, porque os meus testemunhos normalmente quando eu vou contar passa de 1 hora. Então, resumi, graças a Deus, porque eu queria tanto resumir. Obrigada, Jesus. Não é nem ironia isso que eu tô falando, é verdade, viu? Vou tirar um pouquinho o óculos pra vocês verem aí meu rosto, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, Deus abençoe a vida de vocês. E volte mais sempre pra me assistir. Pra glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.